principalmente quando eu falo da ciência que envolve tecnologia, né, ciências exatas. Bom, meu nome é Larissa Coutinho de Lucena, eu sou fisioterapeuta, né, formada pela UFPB. Eu tenho pós-graduação Lato Sensu, né, especialização em fisioterapia neurofuncional. Meu mestrado e meu doutorado foi em fisioterapia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de avaliação em sistema nervoso central. Eu sou membro vinculado do Laboratório de Estudos em Envelhecimento e Neurociências da UFPB, e eu sou vinculada, né, à Cochrane Collaboration, né, do Brasil, que desenvolve, né, os trabalhos de meta-análise e revisão sistemática, tá, gente? Então, minha área de formação sempre foi neurologia, e de uns anos para cá, eu estou, assim, completamente apaixonada por neurociência. Eu acho que é um campo de atuação extremamente democrático, onde pessoas de várias formações, psicologia, fisioterapia, medicina, ciências sociais, podem adentrar e encontrar um campo muito frutífero para que trabalhos importantes, né, venham a ser desenvolvidos e que possam chegar até a sociedade e prestar, de fato, né, sua contribuição, tá certo? Bom, a primeira pergunta, né, o primeiro questionamento que eu trago a vocês é: existe realmente diferenças fisiológicas e funcionais entre o cérebro masculino e feminino? Bom, essa pergunta, ela vem sendo feita, né, basicamente desde, né, do início do século XIX, né? Os neurocientistas vêm buscando, né, fomentos e evidências científicas de qualidade para poder tentar desvendar porque é que homens e mulheres têm comportamentos sociais, né, por vezes distintos, e porque em muitas situações homens e mulheres também acabam tendo uma predisposição ou uma predileção, na verdade, pela escolha de cursos superiores, sejam eles da área de saúde, da área de artes, da área de exatas. Então, a gente vai conversar hoje para saber se de fato existem diferenças e se houver diferenças, quais são essas diferenças e como elas acabam influenciando, né, nessa inclusão da mulher no campo da ciência. Bom, quando eu coloquei lá no Google, né, gente, cérebro masculino e feminino, vocês vão encontrar diversas figuras, eu achei super interessante, figuras engraçadas, que têm humor, figuras que tentam, né, de fato, né, demonstrar que existe diferença. Bom, nessa figura aqui a gente vê, né, uma sátira, na verdade, do cérebro feminino do lado esquerdo e do cérebro masculino do lado direito. Bom, de acordo com essa sátira, eles falam que as mulheres, né, elas têm uma grande área cortical, né, em que elas gostam muito de chocolate, uma área cortical também bem representativa, que elas são pessoas muito sonhadoras, que fantasiam muito em relação à própria realidade, que gostam muito de música, que adoram, né, fazer compras no shopping. Eu achei a figura um tanto, muito caracterizada, e a figura representa uma realidade que não é real, né, ela é bem humorística, eu diria quase um humor negro, tá? Na do lado direito, a gente vê o cérebro do homem, né? Então, assim, a primeira coisa que eu percebi quando eu bati o olho nessa figura é que parece que essa área cerebral bem grande, né? Focada no prazer sexual, né? Será que só homens têm, né, áreas cerebrais, né, focadas em sexo? Eu acredito que não, tá? As outras áreas, né, que mostram que o homem adora beber, que adora esportes, que adora focar, né, em computador, em jogos científicos. No lado direito, a gente vê um casal, né, em que o homem fala para ela, né, meu cérebro é muito maior do que o seu, e ela responde, né, por favor, né, não seja tão idiota assim, querido. Na figura de baixo, a gente vê o cérebro, né, a mente conversando com o coração. O coração é uma figura, né, é uma imagem figurativa dos sentimentos, das emoções. Só que a gente sabe que os sentimentos e emoções, eles estão dentro da nossa mente, né? E o cérebro pergunta, né, para o coração, eu odeio quando você me faz parecer idiota, né? Me faz tomar decisões que não são tão assertivas. Então, se vocês colocarem, né, lá no Google Imagens, vão encontrar várias figuras que representam, que tentam representar de maneira real e de maneira figurativa essas possíveis diferenças que existem dentro, né, do cérebro do homem e da mulher. Bom, eu continuei buscando, né, mais figuras e vi essas duas figuras aqui que eu achei também interessante, né, que mostra essa figura aqui de cima,
ela mostra o seguinte, ela mostra que no cérebro do homem existe uma figura falocêntrica. Eu não sei se vocês conseguem observar, né? Tem lá, né, os testículos e tem o corpo do pênis, né, em que um dos testículos apresenta a palavra nature, né, natureza, e lá na ponta do pênis aparece a palavra ego, né? Então, eles funcionam dessa forma, tá? Na figura de baixo, também, mais uma vez, Professora, né? Oi? volta só um pouquinho, porque travou um pouquinho, aí cortou a fala da senhora. Ok. Eu volto à explicação, é isso? Ou o slide anterior? Não, o slide anterior pegou. Foi só o iniciozinho do que a senhora falou nesse slide. Pronto, obrigada. Então, nesse slide aqui, a gente está vendo a figura, né, do cérebro do homem e da mulher, e não sei se vocês percebem, né, que tem uma figura falocêntrica aí no cérebro do homem, né, em que a ponta do pênis tem a palavra ego, né, tem várias palavras assim, agressiva, visual, analítica, esporte, né, tem uma palavra ali lá no testículo que é nature, né, que é natureza, e no cérebro da mulher, o que eu vejo é um coração, né, gente, bem grande. Então, será que a mulher ela tem que ser sempre doce, amorosa, não ter, né, esse ego tão, né, frágil, né, que parece que os homens, né, eles têm, ser compassiva, ser alguém realmente, né, muito pacífica muitas vezes. Bom, lá embaixo tem uma figura também do cérebro feminino, do cérebro masculino, né, de maneira humorística. As mulheres parecem que elas pensam em bebês, em amor, em segurança, em sapatos, elas gostam, né, de falar. E os homens parecem que pensam em sexo, 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 cerveja, comida, TV, futebol. Bom, a gente vai entender agora, né, se de fato existem essas reais diferenças, né, que a sociedade acredita de maneira muito, eu diria a vocês, muito forte que existe, né? Bom, quando eu comecei a pesquisar, né, as evidências científicas, né, que traria o suporte para a gente poder discutir se existe de fato diferença entre o cérebro feminino e masculino, fui lá no PubMed e coloquei, né, como descritores, né, human brain, né, o cérebro humano, e sex differences, né, esses dois descritores precisariam estar no título, né, do artigo. E o que encontrei foi 7 resultados, né, dos últimos 5 anos, ou seja, com essa configuração, a gente não tem, né, tantos estudos, né? E o primeiro estudo que eu coloquei, que eu vi aqui com vocês, é 2018, da revista Cerebral Cortex, né? E o trabalho é titulado Sex Differences in the Adult Human Brain, Evidence from, né, 52, 60 UK Biobank Participants. Então, ele está tentando, né, mostrar diferenças sexuais no cérebro de pessoas, de seres humanos adultos, e trazer algumas diferenças de biomarcadores. Bom, o que acontece é que eu acredito que todo mundo que se inscreveu nessa palestra gostaria, né, quer ver muitos artigos, muitos estudos que de fato provem que existe diferença fisiológica do cérebro das mulheres e dos homens. Gente, eu confesso a vocês que eu não sei como é que eu vou dar essa notícia a vocês. É uma notícia, assim, muito impactante que vai mudar as bases de vocês. Bom, em 2019, na verdade, no dia 28 de fevereiro de 2019, a revista Nature, né, ela publica esse artigo aqui, chamado Bad Science in the Unisex Brain, né? Então, uma ciência ruim, né, e o sexismo do cérebro. E ele coloca: The hunt for differences between men's and humans' brain is full of poor research practice, writes, né, por Lize Elliott. Gente, a Lize Elliott, ela escreve esse artigo para Nature e mostra que essas diferenças, né, que vêm sendo estudadas ao longo das décadas, para tentar provar que existe diferença entre o cérebro do homem e da mulher, ela é fraca, ela é frágil, ela de verdade não consegue se sustentar. E esse artigo, ele foi baseado, né, no livro publicado pela neurocientista chamada Gina Rippon. O livro dela é esse aqui do lado direito, que eu coloquei para vocês, chamado The Generate Brain, né? Então, o gênero do cérebro. E ela fala de como a neurociência
ela conseguiu desmistificar o cérebro feminino, certo? Bom, vamos em frente. Gente, essa, né, é a Jeanne Rippon, essa senhora aqui super sorridente, né, simpática, né? A neurocientista Jeanne Rippon, ela descreve, né, no seu livro, um famoso estudo, né, em que finalmente foi explicada a diferença do cérebro de homens e mulheres. E o estudo foi esse, gente, The Neuroanatomy of General Intelligence, né? As diferenças sexuais que existem com relação à inteligência. Esse artigo foi publicado, né, por Rain, né, e colaboradores, né, na revista Neuroimagem, no ano 2005. E esse artigo, ele deu o que falar, gente. Por que que ele mexeu com as estruturas da neurociência? Bom, nesse artigo, o que é que eles observaram? Né? A primeira coisa é que o objetivo desse estudo foi avaliar a variação da estrutura cerebral, e quando eu falo a vocês a variação da estrutura cerebral, é avaliar tanto a substância cinzenta, que é o córtex, e tanto a substância branca, tá? Entre homens e mulheres, que tinham o QI score equivalente, tá certo? Que tinham o QI, né, muito similar, por meio, né, de ressonância magnética funcional. Eu acredito que vocês saibam, né, que a ressonância magnética funcional, ela foi um dos grandes achados para a neurociência, porque ela consegue mostrar para a gente as áreas cerebrais que estão mais ativadas. Uma área cerebral, para estar mais ativada, ela precisa ter uma grande quantidade de oxigênio. Por quê? Porque se eu estou pensando mais, eu estou gastando mais energia, ou seja, mais glicose, e eu preciso de mais oxigênio, certo? Além disso, o cérebro, né, ele é o órgão que mais consome glicose do nosso corpo. Eu acredito que vocês consigam observar que nessa figura a gente consegue ver duas colunas que representam o cérebro de homens e duas colunas que representam o cérebro de mulheres. E a gente vê claramente que nos homens, né, a substância cinzenta, que é a gray matter, né, ela está aparecendo em quantidades maiores do que nas mulheres, certo? E a substância branca, né, que é essa segunda aqui, ó, essa segunda coluna aqui, quase não está sendo ativada, né? E nas mulheres eu consigo ter uma quantidade de ativação, né, muito maior. Estão vendo? Então, quer dizer que nesse estudo, o que é que eles observaram? Que os homens, eles apresentavam, né, uma quantidade de substância cinzenta, que é a substância em que eu vou encontrar, né, o corpo neuronal em maior quantidade, muito maior do que a substância branca. Só que a conclusão que eles chegaram foi que, embora os sexos, né, mulheres e homens, não difiram em geral quanto à habilidade intelectual, os substratos neurais da inteligência, eles parecem ser diferentes, né? Então, parece que homens e mulheres utilizam, né, regiões cerebrais distintas, né, para ativar a inteligência. A gente tem vários tipos de inteligência. A gente tem inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência perceptual. Bom, esse artigo ele foi publicado e o que aconteceu, gente? Numa manhã do ano de 2010, ou seja, 5 anos depois, esse artigo ele foi citado num programa televisivo americano super conhecido, né, da CBS. Só que esse artigo, ele teve uma extrapolação ruim, ou seja, eles exageraram, né, o resultado, eles fizeram o que a gente chama, né, de viés de interpretação, eles simplesmente falaram algo que não era verdade. Eles disseram simplesmente, né, que os homens têm 6,5 vezes mais massa cinzenta do que as mulheres, o que não é verdade, e que as mulheres têm 10 vezes mais massa branca do que os homens. E isso era uma tentativa de falar que os homens são mais inteligentes do que as mulheres, o que na realidade isso não é verídico, isso não é certo. A partir dessa, imagina, gente, várias pessoas no país todo assistindo um programa televisivo super famoso, então as pessoas não vão lá no PubMed pegar o artigo para fazer a leitura e tirar as próprias conclusões. Isso não vai acontecer, tudo bem?
Então, o que acontece? Depois desse programa, muitas piadas, né, na internet, elas começaram a surgir colocando, né, sobre o talento dos homens, né, para matemática e das mulheres para ser multitarefa. Opa lá! Então, quer dizer que os homens são muito bons em matemática, as mulheres conseguem fazer várias tarefas ao mesmo tempo? Bom, outra coisa que esse artigo, né, que o programa televisivo acabou fazendo, ele falou que a cabeça das mulheres, a volumetria da cabeça das mulheres, era 50% maior do que os homens. Gente, isso é mito. Isso não é verdade. O tamanho da cabeça, ele vem correspondendo ao tamanho do corpo. Alguém que tem um corpo grande vai ter um volume da cabeça maior, né? Com exceção dos casos de hidrocefalia, gente, que é uma patologia, né, em que uma quantidade de líquido cefalorraquidiano vai extravasar, né, dos ventrículos, e por isso que a pessoa, a criança, vai ter uma cabeça maior. Então, assim, falaram isso, e duas coisas eu observei. Não houve volumetria cerebral. Então, como é que eu vou falar que alguém tem a cabeça muito maior do que o outro se não houve essa medida, né, cefálica? Outra coisa, houve uma correlação entre o QI e as medidas da matéria cinzenta e branca, ou seja, lembra que no estudo, né, esses homens e mulheres, eles tinham o QI equivalente, né? Então, se eu ativo uma área cinzenta, né, que as mulheres não ativam, tudo bem, isso não representa que eu sou mais inteligente do que elas. A história, né, da pesquisa sobre a diferença de sexo, ela vem sendo estudada há muitos anos, só que a Jeanne Ripple, ela começou a observar que existem coisas, né, existem elementos e pontos que fazem com que a gente comece a entender que parece que não existe, de fato, né, diferença de sexo. Então, as pesquisas que se buscaram estudar a diferença de sexo, ela observou que são pesquisas em que há má interpretação dos resultados, ou seja, os pesquisadores, né, camuflam os reais resultados, né, deixam eles mais bonitos, né, tem uma tendência em manipular os dados. O segundo ponto é viés de publicação, né? Porque quando eu, né, concluo coisas em relação ao estudo que de fato não representam a realidade daquilo que foi encontrado. Isso é muito sério. O terceiro ponto é que nesses estudos com relação à diferença de sexo foi observado, né, um fraco poder estatístico, né? Então, uma estatística, né, que ela não consegue sustentar realmente os resultados. E o quarto ponto que a Jeanne Ripple observa é que os grupos controles, eles não eram adequados. Se eu vou comparar mulheres e homens jovens, eu preciso ter controles também jovens. Eu não posso ter controles de pessoas, por exemplo, com 60 anos, né? 60 anos, eu já estou no processo, né, patológico natural do meu cérebro. Então, eu preciso ter esse cuidado quando eu vou desenvolver uma pesquisa. E ela observou que isso acontece nas pesquisas que têm buscado entender se existe ou não diferença, né, com relação ao cérebro de homens e mulheres. A Ripon, ela é uma neurocientista muito importante. E ela vem lutando nos últimos anos contra a neurociência de péssima qualidade quanto à diferença de sexo. Sabe aqueles artigos que a gente observa que não tem nenhum rigor, que força resultado, que não consegue assim apresentar as coisas de maneira clara, de maneira imparcial e neutra? Então a Ripon, ela vem, né, se colocando e falando, opa lá, vocês estão querendo forçar situações que de fato não existem. Cada novo estudo sobre o cérebro e a diferença entre homens e mulheres é publicado e acaba se tornando uma verdade absoluta, porque é um tema de tão interesse para a neurociência e para a sociedade, é como se a sociedade quisesse provar de alguma forma quem é melhor do que quem. Eu sinto, né, de verdade, que, na verdade, existe uma briga de egos muito maior do que a científica. Então, os artigos são publicados e tudo aquilo que é publicado acaba se tornando uma verdade absoluta, quando, na verdade, não deveria ser dessa forma. Precisamos ser questionadores, precisamos, né, gente, pensar naquilo que a gente está lendo, questionar, ter bom pensamento, criticar e ver se não existe, né, alterações com relação àquilo que está sendo publicado. Bom, nessa figura aí, a gente consegue ver, né, a ressonância magnética funcional,
O que acontece é que, depois que houve o boom da ressonância magnética funcional, né, no final da década de 80, os pesquisadores começaram a utilizar ela para poder forçar situações. Isso quer dizer o quê? Uma caça por diferenças cerebrais. É como se eles estivessem o tempo todo buscando provar que existe realmente diferença cerebral entre homens e mulheres a partir do equipamento que é muito bem aceito pela ciência. Desde o século XIX, preste atenção nisso aqui, neurocientistas não identificaram nenhuma categoria que aponte mudanças reais entre homens e entre mulheres. O tamanho do cérebro, ele aumenta, né, com o tamanho do corpo. Tudo bem, está perfeito. E eles observaram, né, eu trago isso aqui que eu achei super interessante. Gente, homens com cabeça pequena e mulheres com cabeça grande, não existe nenhuma relação com a diferença na escolha por hobbies, ou se a pessoa vai ser economicamente, né, vai ter uma estabilidade financeira boa. Não é o tamanho da cabeça que determina se você vai ganhar um baixo ou um alto salário. Bom, a Rippon, no seu livro, eu indico para quem quiser, né, começar a estudar sobre o cérebro do homem e das mulheres, ela cita que em 1895, esse psicólogo aí, que eu fiz questão de colocar a foto para vocês verem, o Gustave Le Bon, ele usou um cefalômetro portátil, que é esse equipamento aí super simples, que eu coloquei para vocês a foto, né, que você faz uma medida, né, do ponto, né, entre as sobrancelhas, entre a glabela, né, anterior até a região posterior, para dimensionar o tamanho do encéfalo, né, o perímetro cefálico. E ele fez a seguinte declaração com respeito às mulheres. Ele pegou esse equipamento, fez a medida na cabeça das mulheres e ele chegou à seguinte conclusão, tá? Estão preparados? A conclusão foi essa aqui. As mulheres, elas representam a mais inferior forma de evolução humana. E ele simplesmente, né, se achou no direito de falar isso, porque, né, quando foi fazer a média, né, do cérebro, né, dessas pessoas, ele viu que as mulheres tinham um cérebro um pouco menor. Bom, a quantidade de neurônios, né, entre homens e mulheres é a mesma, mas ele fez essa declaração bombástica. Bom, de 1895 até 2017, esse engenheiro aí do Google, chamado James Damore, ele citou em seu blog a seguinte frase, a seguinte pérola, gente, a seguinte pérola. Né? Ele fala que há causas biológicas para a escassez de mulheres em tecnologia e papéis de liderança. Oi? Será que, de fato, existe causa biológica para poder justificar a ausência ou a pouca quantidade de mulheres, né, nos trabalhos de tecnologias e papéis de liderança? Bom, eu acredito que não, porque não tem evidência sobre isso. E como a internet hoje, eu acredito que se tornou uma terra de ninguém, simplesmente. Infelizmente, as pessoas, né, se acham no direito de publicar aquilo que é uma opinião própria e não uma evidência científica, né? Uma coisa é uma opinião, é um cunho pessoal sobre algo que eu estou achando, e outra coisa é uma evidência científica. A Rippon, ela mostra, né, a busca por provas de inferioridade das mulheres e afirma que as mulheres, elas não são menos inteligentes do que os homens. O que de fato aconteceu, e na verdade continua acontecendo, é que a sociedade, ela insiste em impor papéis de gênero desnecessários. Então, ela insiste em enquadrar a mulher, né, em padrões sociais que ela, de fato, não é obrigada a desejar. Ou seja, toda mulher tem que ser mãe, toda mulher tem que casar, toda mulher, né, tem que ser prendada dentro de casa. Isso aí são papéis de gênero que a sociedade simplesmente estipulou para colocar a mulher num papel de inferioridade e ela não tomar para si, né, na verdade, o cunho da própria vida, né? Então, isso não tem, gente, né, evidências que provam estruturas fisiológicas e orgânicas com relação a diferenças de cérebro.
Bom, continuando, né, a sociedade coloca que o cérebro do homem, que o homem ele é razão e ação, né? Ele é pragmático, ele é substancial, ele consegue tomar decisões racionais e parece que a mulher ela é mais empatia e intuição. Aí eu pergunto a vocês, né, aqui embaixo, será que é isso mesmo, né? Será que isso é verdade, gente? Uma verdade absoluta? Sentem e muito melhor, ou ele é muito mais emotivo do que o coração de Licença, Carlos. licença, Oi? professora. Deu aquele probleminha de novo quando a senhora abriu esse slide. Ok, Exatamente quando entrou para esse slide, certo? pronto, eu vou voltar, né? Certo. Então, essa frase que eu falo para vocês, né, que o cérebro ele não tem mais gênero do que o fígado, os rins e o coração, representa o quê? Né? Que eu não fico falando, comparando que o meu coração de mulher, né, no corpo feminino, ele é melhor do que o coração do João. Eu não fico comparando que os meus rins, ele é mais produtivo do que os rins de Carlos. Então, da mesma forma que não existe pesquisa comparando rim de mulher e homem e coração de mulher e homem, não existe, né? Eu sei que vocês estavam se torcendo muito, não existe diferença entre o cérebro de homens e mulheres. Eles funcionam do mesmo jeito, eles têm as mesmas emoções, eles têm o mesmo sistema límbico que sente, né, os sentimentos e transforma isso em algo fisiológico. O que acontece é que a sociedade, ou seja, isso é um comportamento social, não é um comportamento fisiológico, a sociedade, durante o desenvolvimento da menina, né, o que acontece, né, a mãe descobre que está grávida de uma menina ou de um menino. A primeira preocupação com o enxoval é a cor do enxoval, se vai ser rosa ou azul. Então, isso já é um padrão social que é imposto. Por que, que não é tudo branco? Ou por que não é tudo amarelo para os dois? Ou por que, que menino não pode usar rosa e menino não pode usar azul? Gente, padrões de cor não vai definir comportamentos sociais, não vai definir questão de gênero e não vai definir orientação sexual. Isso não existe. Cores é questão apenas estética, né? Você achar mais bonito ou não. Eu, particularmente, não gosto de rosa, né? Eu acho que a azul é uma cor muito mais bonita, entendeu? E não tem problema, né? A Ripple, né, ela coloca, né, que o que fundamentou essa retomada, né, essa questão de que não existe diferença do cérebro feminino para o masculino foi 4 pontos. A história sórdida da pesquisa, da diferença de sexo, ou seja, pesquisas mal feitas, com metodologias extremamente enviesadas, com grupos controles não adequados, né? O surgimento de métodos modernos de imagem cerebral conseguiu provar para a gente que realmente não existe essa diferença. O surgimento da neurociência cognitiva social, certo? E o quarto ponto, né, é uma evidência fraca quanto às diferenças sexuais no cérebro de recém-nascidos, né? Então, as pessoas, né, as colocavam, né, também que a partir do momento que o bebê nasce, já existe diferença sexual no cérebro dele. E isso não é verdade, gente. As diferenças de comportamento, elas vão surgindo a partir dos caminhos culturais que cada homem e que cada mulher toma. Bom, se não é um hardware cerebral, como fazer para explicar as diferenças, né, de comportamentos e interesses que existem entre homens e mulheres? Bom, no século XXI, né, o mundo de gênero, ele sempre colocou que tudo que brilha, tudo que é sucesso, tudo que é satisfação, está relacionado com o estereótipo masculino. E isso, de fato, impediu, dificultou, reduziu o avanço das mulheres nas ciências e nas tecnologias. Mulheres talentosas, elas são vistas como burros de carga pela ciência. Existem vários filmes aí, né, que a gente pode
discutir depois, né, de Hollywood, que mostra a luta das mulheres na NASA para poder fazer aqueles cálculos dificílimos, né, para poder colocar a nave, né, o foguete em órbita, e o não reconhecimento desse esforço que foi realizado. Já homens talentosos, e muitas vezes menos talentosos do que essas mulheres, eles são vistos como gênios ferozes, né, pessoas assim iluminadas. Essa distinção, ela começa a ser internalizada pela criança, né? Com a idade, gente, 6 anos. Então, como é importante, não sei se tem alguém aqui que tenha filho, que tem irmãos, como é importante, durante o desenvolvimento cognitivo da criança, que a gente tenha cuidado com o que vai falar para ela, porque ela acaba internalizando. A gente precisa desmistificar a questão dos brinquedos, né? Meninos, não existe brinquedo de menino e menina, tá bom, gente? Existe brinquedo de criança, tá? Até porque a criança, quando vai brincar, ela não brinca, ela não usa o órgão sexual para brincar, ela usa as mãos, os pés, né? Os olhos, o ouvido. Então, não há a necessidade. Existe, na verdade, predileções. Eu gosto de dama, eu gosto de jogo, eu gosto de pega-varetas, eu gosto de bonecos, né? E isso independe se é homem ou mulher. Por isso que é importante que seja ofertado para as crianças vários tipos, né, de brinquedos, para que elas desenvolvam as suas próprias preferências. E todos esses fatores, deixa eu tirar aqui que está em cima, e todos esses fatores no ciclo de construção de cérebros, de expectativas diferenciais, autoconfiança, impulsionam meninos e meninas por trajetórias diferentes de carreira e sucesso. Então, eu digo sempre, como é importante, durante o desenvolvimento de uma criança, a gente estimular ela a realmente reconhecer, né, o melhor que há nela, né, as melhores possibilidades que ela pode, enfim, desenvolver, tá? Bom, agora a gente vai para a segunda parte, né, dessa nossa conversa, né, que é a relação, a gente conclui, né, com a parte do cérebro que não existe diferença nem estrutural, nem funcional entre homens e mulheres. O que, na verdade, existe é a imposição de padrões sociais, culturais e comportamentais que fazem com que a sociedade ache que a mulher tem que ser mais tranquila, mais compreensiva, menos assertiva e menos pontual do que os homens, e exige que os homens sejam fortes, racionais, pragmáticos, não chorem, ou seja, fazem com que exista uma masculinidade frágil, o que é muito ruim, né? Porque nós temos o direito de sentir as nossas emoções e temos o direito também de vivenciar plenamente essas emoções. Então, na segunda parte, né, dessa apresentação, eu trago para você. Você conhece alguma cientista mulher? Bom, nessa fotografia do ano de 1911, foi a primeira conferência de Soivey, né? E nessa conferência estavam os pesquisadores, os estudiosos mais importantes do mundo. E eu não sei se vocês conseguem observar aqui no meio essa senhora, que ela está concentrada, conversando, né, com outro pesquisador. Bom, essa senhora é a Marie Curie, né? E a Marie Curie, né, ela até hoje, né, ela foi a única pessoa que recebeu 2 prêmios Nobel, o Nobel de Química e o Nobel de Física. Então, ela foi a primeira grande figura, né, feminina no campo da ciência que, com muita luta, com muita persistência, com muita garra, conseguiu o respeito e o espaço. Eu acredito que ela precisou vencer muitos desafios, como tantas mulheres hoje, né, estão vivenciando o desafio de ser pesquisadora, de ser mãe, de estar tomando conta, né, de casa, no meio da pandemia, e que as crianças não estão indo para a creche, não estão indo para a escola, né, se sabe que a produtividade de publicação de artigos de mulheres, né, nessa pandemia caiu muito porque elas estão tendo, sim, né, quando as mulheres conseguem ter o apoio, né, de outra pessoa em casa, na verdade, uma divisão justa de tarefas,
todo mundo se beneficia. Mas quando acontece, né, de uma única pessoa acabar se responsabilizando por uma quantidade, uma demanda tão grande de tarefas, se torna tudo muito mais difícil. Né? E no Brasil, gente, eu falei da Marie Curie, né? Bom, aqui é uma notícia, né, da página da CAPES, da Fundação CAPES, de 2019, e traz para a gente, né, no dia 8 de março, que é o dia, né, que a gente comemora o Dia da Mulher, que as mulheres permanecem como a maioria na pós-graduação brasileira, né? Quando eu falo pós-graduação, estou falando de mestrado e doutorado. E aqui nessa tabela, ela mostra o seguinte, tá? Ela mostra os alunos, né, que estão matriculados e os alunos que tiveram defesa de tese, do doutorado, do mestrado e do mestrado profissional. Então, a gente observa que no doutorado, esse doutorado é o doutorado acadêmico e o mestrado acadêmico, que são os dois primeiros, tá bom, gente? No doutorado, a gente tem, né, um número maior de mulheres, né, matriculadas, né, em torno de 57 mil, de mulheres com tese defendidas, 11 mil. Quando eu vou para o mestrado, eu tenho 69 mil, né, aproximadamente matriculados, e 27 mil, né, com defesa de tese defendido, na verdade. Quando eu vou para o mestrado profissional, uma coisa que é importante, né, a gente tem uma quantidade um pouco maior de homens, né, uma quantidade maior de homens, né, 16 mil aproximadamente, e 5.328, né, titulados. Porque aqui, uma das explicações, né, para acontecer isso no mestrado profissional é que boa parte das áreas de mestrado profissional são áreas de exatas, né, e os homens, né, eles têm uma predileção, né, maior, né, por fazer cursos da área de exatas. A gente vai descobrir já já por que acontece isso. Apenas 35% dos estudantes do mundo todo, eles estão, né, vinculados a áreas que eu chamo de STEAM. STEAM é S de Science, T de Technology, E de Engineering e M de Mathematics. Então, apenas 35% são mulheres. Bom, isso aqui é uma nota, né, da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e fala em fevereiro de 2018 que as mulheres elas são minoria entre os reitores das universidades públicas do Brasil, e nas bolsas de pesquisas mais prestigiadas do CNPq, elas também são minorias. Bom, apesar das mulheres, elas têm um número, né, crescente, né, na pós-graduação, o que acontece é que as bolsas de produtividade de pesquisa, PQ, para mulheres, corresponde apenas a 37% do total, certo? De acordo com a professora Moema de Castro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para se conseguir uma bolsa de produtividade de pesquisa, é necessário ter uma quantidade muito grande, né, considerável de artigos científicos, não apenas de artigos científicos publicados em boas revistas, né, A1 e A2 internacional. Bom, ela fala, né, que por ser mulher, parece que você vive de forma transparente. Eles te interrompem durante as reuniões, né, eles não ouvem suas ideias. Em 2018, a Unesco, né, no Brasil, ela publicou esse documento chamado Decifrar Código. Educação de Meninas e Mulheres em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, né, publicado em 2018 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Esse documento ele foi fundamental, porque ele tentou trazer, né, justificativas e contextos, o porquê, né, as mulheres elas estão em número menor nessa área chamada STEAM. Apenas 17 mulheres receberam o Prêmio Nobel em Física, em Química ou Medicina desde a Marie Curie em 1903, em comparação a 572 homens. Ou seja, nós temos poucas mulheres concorrendo ao Prêmio Nobel e temos também poucas mulheres que receberam o Prêmio Nobel. Se as mulheres elas não têm espaço para entrar no STEAM, ela já vai ter uma quantidade menor de mulheres, né, concorrendo. Hoje, apenas 28% dos pesquisadores de todo o mundo são mulheres nessa área. Essas enormes disparidades, essa profunda desigualdade, ela não acontece por acaso, pessoal.
Bom, nesse documento da Unesco, o que é que ele traz? Eu quero que vocês vejam essa figura aqui do lado esquerdo, né? A figura 44, ela é uma figura de um livro didático da Indonésia sobre ciências e mostra apenas meninos. Ou seja, eu estou vendo um menino aqui jogar no computador, eu estou vendo meninos jogando, né, futebol, eu estou vendo meninos aqui questionando, refletindo, tá certo? Ou seja, não existe nenhuma representatividade feminina nessas atividades, né? Então, se não tem representatividade feminina, as meninas elas não vão ter interesse em realizar isso. Como é que eu vou escolher engenharia, arquitetura, física e matemática se durante o meu desenvolvimento na escola eu não fui incentivada, eu não fui apresentada, eu não tive o prazer de criar o gosto por essas áreas? Como é que eu vou escolher ser uma grande engenheira civil se na minha casa eu só ganhava bonecas? Eu não estou dizendo que as meninas não precisam ganhar bonecas, eu estou dizendo que as meninas, elas precisam ser apresentadas a todos os tipos de brinquedos e estímulos e filmes. Não precisa só assistir filme de princesa da Disney, até porque filme de princesa da Disney, tanto meninos quanto meninas podem assistir, mas é necessário que a sociedade, que os pais, cuidadores e pessoas tentem sair um pouco da sua caixa limitadora e fragmentizada e entendam que quanto mais se faz isso, mais as mulheres são prejudicadas. E isso é uma coisa muito ruim. Na figura 45, né, que é uma figura de um livro didático do Camboja, ele associa aos homens as funções mais ativas e criativas, ou seja, esporte, né, coordenação motora, questionamento, e as funções mais simples, que é cheirar uma flor, que é observar uma lâmpada, que é da região occipital, está associada a meninas. Pode parecer que seja mimimi, mas não é mimimi, tá? É uma coisa extremamente séria que vem viabilizando que as mulheres conquistem espaços acadêmicos e profissionais. Bom, para que isso aconteça, é necessário que exista uma confluência, um acolhimento e um apoio entre essas esferas. O estudante, ele precisa ter apoio nos familiares, né, para que ele apresente essas diversidades, essas possibilidades. Ele precisa ter apoio na escola, certo? Para que isso seja, né, representado. E ele precisa, né, ter apoio também na sociedade. A sociedade precisa estar aberta para que esses novos paradigmas eles sejam, né, estipulados, construídos e desfragmentizados. Bom, colegas utilizavam o fato de eu ser mulher contra mim para diminuir a minha capacidade. Seu perfume me distraiu. Essa saia curta é só por causa da decisão do departamento. São coisas que eu ouvi e que desmereciam minha posição e meu trabalho. Essa foi a fala, né, da Márcia, eu errei aqui, é Márcia Barbosa, professora titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente está diante de uma mulher, né, professora titular, que é o último patamar dentro da esfera de docência pública, né, de um curso, né, federal e de um curso, né, que basicamente só existe uma quantidade muito grande de homens, que é o curso de física. Isso aqui é um vídeo, gente, não sei se vocês vão conseguir, né, se eu vou conseguir passar para vocês, que eu achei bem interessante, que é um vídeo que mostra, né, como as crianças, elas podem ser incentivadas, independente do gênero e do sexo, né, sobre múltiplas tarefas, né, sobre múltiplas possibilidades. Deixa eu ver aqui.
Então, esse vídeo mostra, né, o incentivo, né, para que as meninas elas tenham essas possibilidades de crescimento pelas diversas áreas que norteiam a ciência. Eu achei bem ilustrativo, né, e o que, na verdade, a gente discutiu aqui hoje não é que homens e mulheres eles são superiores uns aos outros, muito pelo contrário, né, que a gente lute para que todos tenham o mesmo direito, os mesmos espaços sociais e acadêmicos, para que a gente consiga ambos, os dois, né, fundamentar a ciência, crescer e trocar saberes. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. O mundo precisa de ciência e a ciência precisa de mulheres, né? E principalmente mais espaço para as mulheres negras, né? Que elas tenham mais espaço nessa construção de saberes e que a sociedade ela consiga compreender que lugar de fala é um lugar importante para que sejam fundamentados, né, políticas públicas de acesso às pessoas às instituições públicas. Muitas vezes não é fácil, tá certo? Mas se a gente gosta, se a gente persistir, a gente vai colher os frutos, né, depois de algum tempo. Na primeira foto sou eu, gente, no primeiro ano do mestrado, fiz mestrado lá na UFRN, em fisioterapia, né, agosto de 2010, eu estava começando as minhas coletas de mestrado, eu trabalhei com pacientes com doença de Parkinson, certo? Lá no ambulatório de neurologia do Hospital Universitário Novo Lopes, UFRN, e aqui sou eu, gente, na minha defesa de doutorado, que foi, assim, um dos momentos mais importantes da minha vida, em dezembro de 2016, com essas duas pessoas fantásticas que sempre me incentivaram, né? Meu pai é professor do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba, meu pai é engenheiro elétrico, minha mãe é formada em computação, então ambos são formados em curso de exatas, eu sou fisioterapeuta, né? Não, mas apesar disso, eu fui incentivada ao longo, né, do meu desenvolvimento enquanto criança a jogar dama, a jogar engenheiro. Eu adoro montar quebra-cabeça. E eu confesso a vocês que eu nunca gostei de bonecas, né? Então, independente do que você é ofertado, as possibilidades de crescimento, elas são inúmeras, tá certo? Eu queria, assim, agradecer muitíssimo a toda a equipe da nona Semana do Cérebro, da Universidade Federal da Paraíba. Eu, como ex-aluno da UFPB, eu estou muito feliz, né, por esse momento de partilha com vocês, né, mesmo à distância. Eu espero que no ano 2021, que a gente possa estar juntos, né, no próximo momento, e que a gente possa discutir, sim, outros tipos de saberes. Foi um prazer, né, estar com vocês, né, nessa tarde. Eu desejo que as próximas palestras vocês aproveitem e seja um momento, né, muito importante de construção. Eu queria agradecer muitíssimo a vocês, tá? Muito obrigada. Obrigado, professora. A gente que agradece por a senhora ter aceito prontamente. A senhora falou da dama, a senhora veio comparando o masculino com o feminino, homem e mulher. Os campeonatos de xadrez é comum a uma categoria em que homens e mulheres jogam, competem no mesmo, competem juntos, que é o que não existe na maioria dos outros esportes. Que eu lembro agora, no tênis tem duplas mistas, mas não é muito comum a mulher contra o homem nos esportes e o xadrez nessa possibilidade. Lídia? Oi. Pode falar. É muito interessante, Larissa. Tanto que a gente pensou na possibilidade do que seria a temática da palestra, que inclusive foi a temática da Sociedade Brasileira de Neurociência, né? Sobre a questão do papel da mulher na ciência. E a questão que a gente olha assim, para tudo isso é que muitas vezes a principal polêmica quando se estuda cérebros, por exemplo, de homens e mulheres é a forma como socialmente e politicamente essa informação vai ser utilizada, né? Isso, de alguma forma, tem várias implicações, porque acaba que colocando limitações para as pessoas, né? Então, determinada função ou determinado cargo é específico só para homens, e aí você limita as mulheres, né? Acho que essa é uma questão muito interessante da gente estar olhando, porque os dados, em certo sentido, eles se sobrepõem, tipo, mesmo que os estudos digam que homens são melhores para raciocínio matemático, só que existem mulheres que fazem de forma igualmente
aquela habilidade, sabe? E aí, quando a gente limita isso, é muito excludente, porque a gente tem que considerar as diferenças individuais, ou seja, sua habilidade, e não comparar e querer inserir no mercado de trabalho, em várias outras questões, educação e tal, por diferenças de sexo, né? Lídia, só pegando o teu gancho, a Priscila Helena, ela fez uma pergunta se esse mito que homens são mais racionais e mulheres são mais emocionais, que homens são melhores em cálculos e mulheres em humanas, vem dessa pesquisa de 2005, aquela que a senhora mostrou lá no início. Então, né, essa pesquisa, né, foi uma pesquisa, assim, muito polêmica, né, ela quando foi publicada, porque ela acabou, né, extrapolando resultados muito ruins, né, as pessoas pegaram os resultados que estavam lá, que estavam verídicos, né, e que mostravam que, apesar de haver diferenças com relação à ativação de substância cinzenta e branca no cérebro de homens e mulheres, ela não conseguia ter uma diferença clínica mínima significativa que provasse, né, haver diferença entre eles. Então, isso é um mito, né? De fato, não existe diferenças. O que acontece é que os padrões sociais e comportamentais, eles nos fazem crer, tá? Que as mulheres, elas vão ser mais emotivas e os homens vão ser mais racionais. Isso não é verdade. A gente não tem base fisiológica nem base orgânica para isso. Existe um estudo muito interessante que a Jeanne Rippon fala no livro dela, que é muito legal esse livro, certo? Que ela mostra o seguinte, que a própria Bíblia, ela fragmentiza o papel da mulher na sociedade em alguns pontos muito importantes. O que a gente precisa ter, assim, o olhar crítico e a leveza para poder entender, pessoal? A gente precisa entender o quanto é importante, né, quando nasce um menino ou quando nasce uma menina, tá certo? Dentro de um seio familiar, dentro de um seio de construção social, como é importante ofertar para ambos diversos tipos de meios, tá certo? É crença, é mito. Homem, eu lembro que meu pai, gente, formado em engenharia elétrica, viu? Eu falava assim, pai, vocês homens, né, eu criança, né, são mais inteligentes para cálculo. Ele dizia, isso não existe, minha filha. O que existe, né, é um meio em que influencia você a novas possibilidades, até porque os meus melhores alunos, né, não puxando sardinha, são as meninas, entendeu? Então, precisamos desmistificar isso de maneira muito tranquila, ofertar para as meninas várias coisas bacanas, né, quebra-cabeça, joguinhos, sabe, gente, que vai incentivar, né, a memória dela, a percepção, a propriocepção, né. Eu digo sempre que nada na vida tem que ser 880. Eu não sou de acordo de você ser muito engessado ou ser muito radical nas suas escolhas, porque a vida, ela possibilita experiências maravilhosas, né. Então, por que não, né, quando aquela criança, quando aquele menino está lá na loja, não vou falar o nome de loja, porque senão é publicidade, mas está lá na loja maravilhosa, e ele quer que o pai dê uma boneca. Gente, eu não vejo problema. Esse menino, ele vai se transformar no futuro em um pai de alguém. Ele vai aprender a cuidar daquele bebê, entendeu? Porque essas tarefas, elas precisam ser divididas. Eu sei que a gente está em 2020 e muita coisa está enraizada, mas o que a Rippon coloca é que as pessoas insistem em publicar trabalhos sobre o cérebro dos homens e das mulheres como tentativa de provar que o homem ou que a mulher é melhor do que um em relação ao outro. Fiquem tranquilos, isso não existe, nós somos parceiros de vida, né, acadêmica, de trajetória, e podemos sim confluir no mesmo espaço, sem o menor problema. A Daniele, não tem o sobrenome, a Daniela, ela perguntou se existe algum estudo científico relacionando a questão de visualização do espectro de cores e até o daltonismo entre homens e mulheres. Então, eu não sei, desculpa a franqueza com relação a isso, porque eu não estudo esse parâmetro, esse desfecho tão específico, tá certo? Então, assim, eu sugiro, né, que ela faça uma busca, né, no PubMed, para saber se existe, né, essa percepção, porque o que acontece? Quando a gente fala de cérebro, eu estou falando de alguns tipos de inteligência, né, inteligência cognitiva, né, inteligência emocional, inteligência perceptual e inteligência motora, tá?
Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, inteligência motora. A gente sabe que os homens, eles têm uma quantidade maior, né, de fibras musculares, né, e além da quantidade maior de massa magra, eles têm, né, um volume de fibra muscular também maior. Outra coisa, né, os homens conseguem fazer a manutenção de massa magra de maneira muito mais coexistente, porque eles têm um hormônio testosterona no corpo deles. Então, o que é que acontece em relação à inteligência motora? Se eu tenho uma quantidade de fibras musculares maior, por mais que a mulher treine, entendeu? Faça um treinamento de força muscular intensivo, certo? Ela pode conseguir fazer o levantamento de um peso, o mesmo peso do homem, tudo bem, mas ela vai ter que fazer um esforço, né, de esquema corporal muito grande para conseguir se realizar isso. Quando ela fala de cores, eu penso o seguinte, ela está falando do olho. O olho, quem faz a captação de cores e a dissociação é o lobo occipital, tá certo? Então, eu estou fazendo uma analogia, gente, eu não tenho certeza, eu não li nenhuma revisão sistemática com relação a isso, eu não li nenhuma meta-análise, tá certo? Mas se a gente falou que as áreas cerebrais não têm diferenças, né, tão marcantes, né, será que, de fato, essa percepção, ela consegue ser justificada por uma diferença fisiológica? Será que, né, o teste que foi feito? Qual foi o teste que foi feito do baseline e do after intervenção, entendeu? Para poder justificar isso. Então, eu realmente não tenho como, né, embasar melhor, porque eu não tenho um estudo, né, aqui para a gente poder conversar sobre isso, tá certo? Mas eu só fiz uma analogia, tá? Professora, queremos agradecer a senhora, foi uma palestra muito boa. Durante todo o tempo, nós tivemos mais de 100 participantes ativos, e vamos encerrando e retornamos às 3h30 com a próxima palestra. Deixa eu tirar uma foto, vocês deixam? Peraí, só aqui, ó. Peraí, só um minutinho. Ó, tecnologias da Apanha, viu, gente? Peraí. Aí, fechou. Maravilhosos. Pronto, peraí. Pessoal, é isso. Muito obrigada, tá? A Lídia foi, assim, um amor, super gentil comigo, né, nesse convite. Estou muito feliz, viu, gente? Desejo a vocês um excelente evento, né? E que quem não se apaixonou ainda por neurociência vai ser um caso de amor tórrido e vocês vão ficar nisso, assim, pro resto da vida, tá certo? Um beijo para vocês. Uma boa tarde.